A figura principal de Vitalino era o boi, né? Tanto é que é muito difícil para um colecionador, uma pessoa que entende o mínimo de arte popular, comprar um boi falso de Vitalino. Porque nenhum artesão, nenhum, em Caruaru, conseguiu dar a robustez que Vitalino dava a seus bois, né? A cabeça, o tronco do peito do boi, são coisas extraordinárias. E o interessante é que ele retrata um boi próprio, o boi não é o boi crioulo sertanejo, é o boi já burilado pelo homem, né? O zebu. Mas ele representa ali duas coisas, ele representa a pujança, o sucesso econômico, você mede as pessoas pela quantidade das boiadas que eles têm, tá certo? Então ele de um lado é um referencial de riqueza, de outro lado ele é a própria subsistência. Então quando você está fazendo boi, você está na verdade dando identidade à própria vida comunitária que você tem. O boi dele tem a consciência da sua força. São bois másculos, grandes, tá certo? O boi, acho que naquela época era a riqueza principalmente do agricultor. Ele não tinha nada, ele plantava um milhozinho, um feijão, aí criava um bichinho, criava um animal. Então chegava o São João, matava aquele boi, fazia aquela festa, apesar que o bichinho perdia a vida, mas era uma alegria, que hoje nós não temos isso aí, né? É um animal que tem a sua mansuetude, é um animal que não é agressivo, é um animal que se entrega, que se doa, né? É um animal sacrificial. Quando foi dia 20 de janeiro de 63, ele faleceu. Eu ri pro Juca, passar aqui, eu estava de nada. Estava aqui, a pessoa gritava daqui, ninguém escutava do outro lado. Aí ele tirou a camisa, tirou a calça, ficou de cueca, amarrou tudo na cabeça assim, atacou com o cinto e tacou o braço, que ele nadava muito. Atravessou de lá para cá. Aí quando chegou aqui, caiu na casa dele, arriou, muita febre, e a família, nem a mulher, nem os filhos, não levou para o médico, nem foi buscar um médico para ele, que ele tinha tudo isso grátis, tinha conhecimento, mas passou 13 dias. Aí Zé Caboclo, meu cunhado, chegou e disse: Dona Joaninha, Vitalino vai morrer e não vai demorar não. Vocês não foram levar o homem para o médico? Ninguém tem dinheiro não. O médico, cadê o dinheiro? Disse: não, mas o médico vem. Aí ele dizia a mim, e dizia a Zé Caboclo: olha, quando o Vitalino estiver para morrer, não deixe o Vitalino morrer sem confissão, porque ele gostava de ir para a igreja se confessar nesse tempo. Aí ele veio confessar, quando ele chegou, ele estava falando mais, e o doutor Barreto foi aplicar uma injeção, não aceitou mais. Já estava em estado de coma já. Isso foi no sábado, umas 9h30 para 10 horas. Aí quando foi à meia-noite e meia, faleceu. Morreu assim. Mas se tivesse sido antes, o médico tinha tirado aquela febre dele, porque ele estava com muita febre, e a varíola recolheu. Em vez de ela sair, ela recolheu por causa da água fria, né? Contagiou. Olha, o enterro dele foi um negócio de tristeza, que a gente, como discípulo dele e aluno dele, ninguém podia ir para o enterro. A chuva caía de bolo assim. Aí veio o carro da motoara, botou o caixão, foi sozinho que ninguém podia ir.
Aí fez o enterro, e lá o túmulo dele, lá no Dom Bosco. E o prefeito desse tempo era João Lira Filho, aí foi quem deu o enterro. Ele não tinha, nem a família, ou ele não tinha, assim, 10 centavos para comprar o que? Uma vela, não tinha, quando ele morreu. Era uma pobreza, ele sofreu muito. Caruaru é um município hoje é conhecido como a capital do Agreste. E Caruaru hoje é conhecido por Vitalino, pelos seus artesãos, pelos seus mestres, pelo São João e a banda de pífano, que foi também cristalizada pelo Vitalino. A contribuição que Vitalino deu, o exemplo, a geração que ele criou, é uma geração enorme. É uma cidade comercial, né? Ela não está ligada ao polo açucareiro, né? Que foi o que caracterizou o Nordeste. É uma cidade mais ligada ao gado, né? Mais seca, mas era um local de forte intercâmbio comercial. Então tinha a paisagem rural, mas tinha muito essa troca de culturas que é próprio de um local de feira, de troca, de comércio. Não é à toa que uma das feiras mais importantes do Brasil transformou-se em patrimônio imaterial registrado através do IFAM, no Ministério da Cultura, e isso nos envaidece. Já na década de 70, Caruaru desperta para criar ambientes onde vai preservar, colocar isso para o futuro, né? Guardar o seu patrimônio cultural. O homem que viveu no sítio tinha uma infância vendo a falta de brinquedos, que a mãe trabalhava fazendo panelas. Que tipo de brinquedo esse menino, esse garoto tinha, né? Que a família, os irmãos, ele tinha também vários irmãos. O pai agricultor, cuidava de cortar a lenha para queimar no forno. Ajudava a mulher só nesse momento de queimar a peça e botar num animal e trazer para a feira de Caruaru. Mas ele não tinha, o pai dele, Vitalino, não tinha uma relação com a argila, com a cerâmica, a não ser ajudar a mulher nesse sentido. Esse menino, esse garoto não tinha uma vida, né, como tem um garoto posteriormente, com maior possibilidade de brinquedo. A vida rural dele era muito áspera, né, muito hostil. Eu não cheguei a conhecer o meu avô, mas conheço bem a história dele e sei que ele começou trabalhando desde criança. Começou fazendo seus brinquedinhos junto com a mãe, que fazia peças utilitárias na época. A mãe dele fazia. Então ele, com as sobras do barro, ele começou a fazer essas pecinhas que ele, a princípio, fazia por brincadeira. E com o passar do tempo, ele se dedicou inteiramente ao artesanato e a história dele cresceu, né? Aí eu retratei isso no barro, eu fiz ele trabalhando nas duas fases, na infância, quando ele começou e quando ele estava no auge, vamos dizer. Isso é uma parte das peças que ele criou, de algumas peças, ele sentado no chão, como ele trabalhava. Então eu fiz essa peça, que eu chamei de Mestre Vitalino, o início e a consagração. Então representa a primeira peça do Mestre Vitalino, que é o Caçador de Gatos Maracajá. Essa réplica hoje é feita por mim. Ele fez uma peça mais ou menos dessa em 1915, aí levou para a feira, nem ele não foi, que ele tinha 6 anos, meu tio, que vendia as panelas da minha avó. E dessa peça, meu tio vendeu por 2 tostões, naquele tempo. Aí quando chegou a noite da feira, ele entregou para meu pai, aí ele ficou muito feliz, e na segunda-feira ele foi descobrindo outras qualidades de peça. Então aí que ele passou para formatos maiores. E na feira, o público ficou encantado, porque o público você reconhecia ali.